Meus irmãos, muito bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também aos irmãos que estão em casa. Antes de passarmos para a leitura e lição desta manhã, nós vamos orar ao nosso Deus em favor das nossas crianças, como temos feito, da nossa igreja, dos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão sob tratamento, aqueles que foram curados, pelas famílias, pelos irmãos que estão enlutados também. Recebemos notícia agora pela manhã da nossa irmã Carla, de que o seu pai passa bem, está dentro do processo de recuperação, seguindo todos os passos e graças a Deus ele tem se recuperado. Então, bendito seja Deus por isso. Então, eu quero que você em casa feche seus olhos, curve sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Queremos te bendizer porque o Senhor nos deu este dia no qual podemos e devemos nos reunir, segundo a ação soberana do Senhor, a tua bondade para conosco. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê tempos em que sejamos fiéis ao Senhor em todas as coisas, não deixando de cumprir a tua vontade em qualquer aspecto e sob qualquer pretexto. Dá-nos coragem para isso, dá-nos força, segundo a graça do Senhor. Queremos, em primeiro lugar, ó Deus, agradecer ao Senhor pela igreja do Senhor, da qual fazemos parte, a tua bondade em nos salvar, nos tirar das trevas para a tua maravilhosa luz e fazer-nos um povo, dando-nos um nome, promessas, fazendo com que, ó Deus, em Cristo, habitemos nos novos céus e nova terra preparados pelo Senhor, para o teu povo e tua glória, acima de tudo. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de usar todos os meios que o Senhor nos deu, a fim de que possamos crescer em santidade, glorificando ao teu nome, mesmo diante de situações difíceis, como a que vivemos nesses dias. Também te agradecemos, Pai, porque como igreja do Senhor, temos a mediação do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor nos dá a bênção de apresentar ao Senhor as nossas necessidades, tudo aquilo que nos deixa ansiosos, para que o Senhor nos ouça e nos atenda, acalme nosso coração, e confiados no Senhor prossigamos, vendo a tua boa mão sobre nós, respondendo ao nosso clamor. Oramos por aqueles que estão enlutados, e sabemos que o Senhor tem trazido consolo para cada um deles. Oramos por aqueles que estão enfermos, sob tratamento, e temos visto o Senhor levar e trazer, cuidar, prover, tudo isso como bondade do Senhor para conosco, ainda que vivamos no mundo caído, e como pecadores redimidos nele estejamos, sofrendo as angústias próprias desse tempo. Mas em meio a tudo isso, o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem sido bondoso, e dispensado-nos da tua graça dia após dia. Quantos livramentos, quão grande é o teu socorro para conosco. Santo Deus, também apresentamos as nossas crianças. O Senhor tem nos dado mais e mais a cada dia, e nós louvamos ao Senhor por isto. Assim apresentamos as nossas mães, aquelas que nesse momento trazem no ventre mais uma herança do Senhor. Que o Senhor cuide delas, destas crianças também, dando, ó Deus, uma gestação tranquila, saudável, para que, ó Deus, quando virmos este pequenino, saibamos que o Senhor cuidou dele, cada um deles, que são eleitos do Senhor e devem viver para a tua glória. Desde já prepara os pais para isto, para educá-los na admoestação e disciplina do Senhor. Como igreja também te pedimos pelos nossos adolescentes,
pelos jovens, pelas famílias. Carecemos tanto do Senhor para tudo. E pedimos, tenha misericórdia, nos ajude a vivermos de maneira agradável e digna da vocação na qual fomos chamados. Abençoa as nossas congregações, abençoa, ó Deus, aqueles irmãos que lá estão trabalhando, cada membro da nossa igreja, abençoa a igreja do Senhor no nosso estado, os pastores, os conselhos, junta diaconal, toma, ó Deus, cada um, para que sigamos firmes no serviço ao Senhor. Nós te pedimos tudo isso, ó Deus, com gratidão, e o fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós iniciamos na semana passada o estudo do livro de Apocalipse. E naquela primeira oportunidade eu disse aos irmãos que teríamos 2 estudos introdutórios, visto que creio que é de grande importância para nós preparar o nosso coração e a nossa mente para compreender este livro, que para alguns é um livro difícil de ler, e eu não estou dizendo que seja fácil, para outros é um livro que causa temor, porque você vê lá uma série de figuras, de simbolismo que você fica com medo de ler, mas para o povo do Senhor é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente, é a palavra que nos transforma, que nos santifica, que nos conduz em santidade de vida, na medida em que progredimos para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, naquele primeiro encontro, eu disse aos irmãos que era necessário apresentar as visões escatológicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E nós pontuamos ali naquela oportunidade quais eram as características do Antigo e do Novo, mostrando que havia uma continuidade, uma vez que nós víamos, então, questões que foram já respondidas no Novo Testamento e outras que estavam por vir, desde o Antigo e também no Novo. Como, por exemplo, o dia do Senhor, o dia do juízo, que era uma expectativa tanto dos crentes no Antigo, como também o é dos crentes no Novo Testamento. Mas hoje eu quero me aproximar um pouquinho mais do livro, que é o livro de Apocalipse, e considerar algumas questões desse livro, e se o Senhor Deus permitir também, ver o prólogo desse livro, que são os versos de número 1 a 3 do capítulo 1, que eu queria ler inicialmente com os irmãos. Então, Apocalipse 1, de 1 a 3, será a leitura inicial que faremos. Que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nos ajude a compreender a Tua palavra, portanto, ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã, nos limpa, nos lava, nos santifica, para que mais e mais pareçamos com o Senhor Jesus Cristo e cumpramos assim a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a começar em mim. Em nome de Cristo oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nesta manhã, então, eu quero fazer essa análise introdutória ao livro do Apocalipse, considerando esses versos iniciais, mas eu creio que seja importante, preliminarmente, considerar algumas coisas. A primeira delas é que, dentre as classificações possíveis para a igreja, você tem uma chamada que é a igreja militante e igreja triunfante. Eu acho que você já ouviu em algum momento isto. Não é a única possibilidade de classificar, mas existe. E quando os autores nomeiam a igreja desta forma, eles estão aludindo ao fato de que existe um momento em que a igreja está vivenciando neste mundo todas as dificuldades decorrentes do pecado, sempre debaixo do governo providencial do Senhor, e ela está militando, ou seja, está lutando contra os nossos inimigos, né? O mundo, a carne e o maligno, sabendo sempre que Deus luta por nós, Ele peleja por nós, Ele peleja pelo seu povo. Também é apresentada a igreja como igreja triunfante, que é aquela igreja que ela é vitoriosa em Cristo Jesus,
ela já experimenta parcialmente as vitórias do Senhor, do nosso Redentor aqui, mas experimentará plenamente em tempo futuro, após o juízo, portanto, todo o triunfo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para a sua igreja. E nesse momento em que estamos aqui militando, não podemos desconsiderar o fato de que, como povo do Senhor, como pecadores que somos, ainda que redimidos, corremos riscos. O risco de ter a nossa fé arrefecida, o risco de apostatar, são tentações que são postas no nosso caminho. O risco de ter medo das situações e não enfrentá-las como o Senhor nos ordena. Para estas situações, então, Deus nos dá a sua palavra para nos encorajar, para nos corrigir, para nos educar na justiça, a fim de que, tanto em momentos mais fáceis, se podemos chamar assim, como aqueles mais complicados, nós tenhamos a orientação apropriada, de tal maneira que não venhamos a contrariar a vocação que do Senhor recebemos. Então, como igreja militante, Deus nos alimenta diuturnamente, para que não esmoreçamos, pelo contrário, estejamos firmes no Senhor e prossigamos assim até que Cristo venha e nos leve consigo ao seu reino. A primeira coisa, então, que devemos pensar quando lemos esse livro de Apocalipse, à luz do que disse agora, é a seguinte: qual era o contexto em que este livro foi escrito? Por quem ele foi escrito? Qual era o intento do Senhor ao deixar-nos esse livro? E eu vou começar do começo falando um pouco do contexto. Para que você entenda o contexto desse livro, é importante que você pense inicialmente na data em que ele foi escrito. Você tem duas prováveis datas, e essas datas estão associadas, do ponto de vista histórico, a dois imperadores romanos. A data mais antiga seria associada ao imperador Nero, que foi um homem que perseguiu a igreja de uma maneira assim, inigualável até a sua época. Mas a perseguição que ele trazia, embora ele fosse imperador romano, era uma coisa, podemos dizer, mais localizada a Roma. Isso não quer dizer que não tenha ocorrido perseguição em outros cantos, mas havia um foco específico. Então essa seria inicialmente a possível data para a escrita deste livro, primeira. Mas há uma segunda, e esta eu creio ser a mais adequada, que alude aqui ao imperador Domiciano, que já é mais no final do primeiro século da era cristã. E nessa época havia também uma perseguição à igreja, e essa perseguição ela não era pontual, mas ela era sistêmica. Então ela se estendeu por todo o Império Romano e atingia outras raias que na época de Nero não atingia. Por exemplo, é necessário se dizer que nesta época de Domiciano havia uma perseguição que se utilizava dos recursos políticos, então a força política do governo para colocar pressão sobre os crentes. Havia uma perseguição que se utilizava das forças econômicas, então você tinha um aumento acentuado da pobreza entre os cristãos, porque havia um domínio, e você tinha uma palavra, uma moeda, o coin, né? Que era a moeda corrente da época, então quem não negociasse com aquela moeda, certamente não teria possibilidade de fazer comércio. Então você tem um recurso econômico como uma força de pressão sobre o povo, para que esse povo se submetesse aos ditames do imperador. Você tinha também uma força de ordem religiosa, tanto é que tinha um culto na época chamado culto ao imperador, e todo aquele que não adorasse ao imperador, que estivesse ali na pessoa da figura do Estado, esse que deveria ser a quem o povo deveria recorrer, certamente esse povo padeceria. Então, quando você olha esse contexto de perseguição que envolve a máquina política, a máquina econômica, a máquina religiosa, e por que não dizer também a própria educação da época, que canalizava para esse culto ao imperador, você percebe de maneira mais clara que a data mais adequada está relacionada com este imperador romano, a saber, com Domiciano. E aqui eu queria ler algumas porções da carta para nós, para que vocês possam ver a dimensão desta ação do governo romano. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versos 9 e 10. Observe como esta perseguição ela estava espalhada por regiões. Como é que a gente pode perceber isso, pastor? Porque as igrejas na região ali da Ásia Menor, em cidades diferentes, estavam experimentando perseguição.
Então, em Apocalipse 2:9, a carta à igreja em Esmirna, você vai ver o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Por que pobreza? Exatamente por conta dessa força econômica que trazia, não é? Juntamente com a pressão militar, política, esta depreciação econômica material sobre os cristãos da época. E ele diz: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então veja que essa perseguição era feita através de quê? Tinham judeus da época que se diziam crentes e não eram, mas sobretudo a força política, militar do governo da época, fazendo com que o povo fosse canalizado para uma postura que não é a que Deus estabeleceu em sua palavra. O outro texto que eu queria que vocês orassem é o verso de número 13 desse mesmo capítulo. Agora a igreja em Pérgamo, onde ele diz assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Que alusão a essa? Seria exatamente ao culto do imperador, o local onde as pessoas deveriam se reunir para adorar ao imperador e não ao Deus verdadeiro. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então vejam uma perseguição que trazia morte sobre o povo. Finalmente, no capítulo número 3, no verso de número 10, a carta à igreja em Filadélfia, você lê o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então veja que a linguagem de uma perseguição sistêmica é apresentada de maneira mais clara neste verso. A partir dali, para o mundo inteiro, o povo do Senhor haveria de experimentar uma perseguição por conta da sua fé. E, irmãos, isso trazia alguns efeitos para o povo do Senhor, que esses textos mostram, as cartas dirigidas às igrejas. Primeiro efeito, e aqui eu vou destacar exatamente porque eu creio que seja o mais importante deles, era de que quanto maior é a perseguição para alguns crentes, maior era a fidelidade deles ao Senhor. Quanto mais esquentava o fogo, mais firmes eles ficavam. E aí não importava perder os bens, perder familiares, perder a vida. Quanto mais difícil, mais firme. Mas aí tinha um outro efeito. Eram aqueles que estavam na igreja, mas que diante das perseguições abriam mão dos preceitos bíblicos, abriam mão das orientações do Senhor e se conformavam com o mundo. Achavam aquela posição confortável, de maneira que Deus, nestas cartas dirigidas às igrejas, vai fazer exortações à permanência, à fidelidade, na fidelidade daqueles que eram fiéis, e à correção daqueles que tinham abandonado ao Senhor, se conformado com aquela situação. Então, isso trazia sobre a igreja este efeito. Daí, este livro é tão importante, porque ele vai encorajar os crentes a permanecerem firmes no Senhor, e ao mesmo tempo vai corrigir aqueles que por conta dessas circunstâncias tinham abandonado ao Senhor o que não deveriam fazer. E quais eram então os efeitos dessa idolatria estatal, não é? Então, Merrill Tenney, ele escreveu uma porção sobre isso, dizendo assim que o resultado lógico do paganismo é o totalitarismo, que implica a adoração do dirigente, do controlador, do imperador no caso, controlando toda a atividade política, todos os recursos econômicos, todas as cerimônias religiosas e toda a adoração pessoal. Veja, naquela época já tinha essa perspectiva. Então não há nada de novo debaixo do sol, né? Se hoje a gente está vivendo uma situação que caminha para esse domínio político, econômico, militar, essa unificação, trazendo esta influência sobre o povo de Deus, isto já era experimentado na ocasião em que esse livro foi escrito. E aí, logicamente, irmãos, que vem a seguinte pergunta: onde está Deus nisso tudo?
E este livro de Apocalipse vai mostrar que Deus, Ele é o Senhor do universo, Ele sempre esteve e está e estará no controle, e o único que deve ser adorado é o Senhor e não o imperador romano, ainda que ele tenha poder político, ainda que ele tenha na terra poder econômico, ainda que ele tenha poder militar, ainda que ele implemente um culto diferente daquele que Deus estabeleceu, Deus está no controle de tudo isto, e está permitindo que ele faça dessa forma. E aqui eu quero trazer aos irmãos mais uma porção, também de João, no Evangelho. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Quando o Senhor vai ser interrogado para a sua condenação e, consequentemente, morte, João capítulo 19. Por favor, abra sua Bíblia, João 19. Veja que o que está posto em Apocalipse, que foi registrado por João no Evangelho, fala do Senhor Jesus Cristo, já mostra quem está no governo e sempre esteve. Então lembre que a pessoa vai ler Apocalipse, vai ler a carta, não é? As cartas das igrejas, e o livro vai dizer assim, mas eu estou vendo uma realidade diferente dentro dos meus olhos, que é o poder do império sobre a minha vida, sobre a igreja. Mas quem está no controle? Então o livro da Apocalipse vai mostrar que Deus está no seu trono reinando, controle de tudo, inclusive estes. Mas aí pode ficar aquela impressão de que não é isto. Porque se Deus estivesse no controle, por que ele permitiria isso? Então veja o que é que Cristo diz sobre a sua própria situação e morte, por conta de um juiz injusto. João 19, a partir do verso de número 8, diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Agora presta atenção. Então Pilatos o advertiu, olha a advertência desse homem, a arrogância. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Se o texto parasse aqui, quem de fato teria autoridade? Pilatos. Mas observe a resposta do Senhor Jesus Cristo. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o que Cristo, Senhor, vê? Pilatos, você está aí porque eu permiti. Se você está fazendo isto ou aquilo ou qualquer outro, é porque eu permiti, eu estabeleci assim, eu estou no controle. Sou eu que estou me submetendo a isso, por minha própria vontade. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, né, capital do Império Romano, no capítulo 13, vai estabelecer o princípio de que toda autoridade ela é constituída por Deus. Deus permite. Então, quando nós fazemos a leitura do livro de Apocalipse, quem está no controle? Deus sempre esteve, está e estará sempre no controle. Quem for ler esse livro, a despeito da situação difícil pela qual esteja passando, tem que ter isso em mente. Deus está no controle. E mais, Ele está conduzindo a história para o fim que Ele mesmo estabeleceu. Como Senhor da história, Ele está conduzindo a história em cada detalhe, de tal maneira que ao final o seu nome seja glorificado. Ele e não César é o Senhor sobre tudo e todos. A outra coisa que eu quero destacar também neste livro é a centralidade de Cristo Jesus, sua pessoa e obra. Este é um livro eminentemente cristocêntrico, do início ao fim. E eu quero destacar aqui algumas porções que mostram essa centralidade. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, mais uma vez. E eu queria que você visse comigo agora alguns textos. O primeiro deles, logicamente, é o que nós lemos nesta manhã. Revelação de Jesus Cristo. Há duas possibilidades de você perceber aqui, objetivamente, essa expressão revelação de Jesus Cristo, né? Então ele está dando a conhecer o quê? Aí a expressão de Jesus Cristo. Primeiro,
ele pode estar falando que esta revelação tem origem em Cristo, é de Jesus, é dele para a igreja, ou é uma revelação acerca de Jesus Cristo. Eu creio que as duas coisas são possíveis aqui. Tanto o Senhor Jesus Cristo revelando isso, de Jesus, e também revelando acerca da sua pessoa. Então, Deus permite que a sua igreja conheça. Então, logo no primeiro versículo, você já sabe qual é o personagem central, que é o Senhor que? Jesus Cristo. O segundo indício que nós temos aqui, na verdade, prova, de que esse livro está centrado em Cristo, está no capítulo 4. Por favor, veja comigo aí o capítulo de número 4. Você vai ver aí a visão do trono do Senhor, ok? E os seres viventes vão estar proclamando algo a partir do verso de número 8, que diz assim: e os 4 seres viventes, estou lendo Apocalipse 4, 8, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quem é esse que era, que é e que há de vir? Agora volte lá para o capítulo 1 de Apocalipse, por favor. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos lá para o capítulo 5. Quem é esse que está tão exaltado, é tão exaltado? Diz mais, capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando você começa a ler esse texto, você já percebe logo quem é, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Então, a partir desses textos, você vai perceber que a pessoa central desse livro é quem? O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro vitorioso. A sua pessoa e sua obra são ampla e fartamente descritas aqui nesse texto. Então, temos o Senhor que reina sobre tudo e todos, e temos Cristo, o nosso Redentor, que é a pessoa central deste livro. A outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é o endereçamento deste livro. Por favor, volte mais uma vez para o capítulo 1 e observe no verso de número 4, a quem se destinou originalmente este livro, tá bom? Então veja, você tem, o livro é dado pelo Senhor, é uma revelação de Jesus, originária dele, sobre ele, através do anjo para João, que vai fazer conhecido das igrejas. Então cada igreja vai receber porções desse livro, respectiva à sua própria realidade, e logicamente as que abarcam todas as igrejas. Nesse sentido, o verso 4 é elucidativo, quando mostra os destinatários deste livro. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, para quem foi dirigido esse livro? Para as 7 igrejas que se encontram o quê?
na Ásia. Então, o destinatário original foram estas igrejas. Quais eram as igrejas? Está aí, a partir do capítulo 2. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também Laodiceia. Cada uma delas com a situação específica, todas elas conhecidas pelo Senhor, nos seus mínimos detalhes, e carentes de uma instrução para aquele tempo difícil no qual a igreja vivia no mundo. Então, a igreja deveria receber esta palavra, aqui representada pelas 7 igrejas da Ásia Menor. E aí você pergunta, mas pastor, com qual finalidade essas igrejas deveriam receber esse livro? Aí eu trago aqui mais um pensamento que eu julgo ser importante para nós, e até porque isto também é uma lição para nós hoje, quando lemos o livro de Apocalipse. Este foi um livro para encorajar a igreja, e também para alertar aos crentes descuidados. Então, ao ler Apocalipse, você deve se sentir, primeiro, encorajado. A quê? A pelejar firme com o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. Então, a igreja que porventura estivesse abatida, Deus dá uma palavra de encorajamento. E a igreja que estivesse descuidada, Deus dá uma palavra de quê? De alerta. Vamos ver isso nas cartas, por favor. Vá agora para o capítulo de número 2. Eu li com os irmãos o verso de número 9 e 10, mas eu vou ler agora de 8 a 11, tá bom? Capítulo 2. Então veja aqui uma palavra de encorajamento para a igreja. E aqui uma palavra específica. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Olha o encorajamento. Não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Encorajamento. Agora mais um encorajamento. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Fique firme. Deus está alertando a igreja nesse sentido assim de, olha, vocês não podem desistir, eu estou com vocês, eu estou no controle destas coisas, eu sei o que vai acontecer, qual o limite dessas coisas, eu estabeleci isso, portanto não desanimem, fiquem encorajados. Eu não pude deixar de pensar, quando olhava para este propósito do livro, na nossa situação presente. Eu tenho dito aos irmãos, olha, nós precisamos ter coragem. Coragem, porque os dias não serão melhores, a situação vai piorar, não se iluda. Nós oramos para Deus ter misericórdia de nós, nós oramos pelo abrandar essa manifestação de juízo dele sobre a humanidade, mas não podemos nos iludir não. Tempos difíceis. Nesse momento, o que é que devemos fazer? Encorajar-nos mutuamente. Papel da igreja, a partir do poder de Deus atuando em nós. Então você tem encorajamento. Agora veja, irmãos, uma exortação à manutenção da fidelidade. Um alerta, não faça isso não, porque se você continuar assim, você será condenado. Vamos agora para o capítulo 2 ainda, verso de número 18. Agora veja a outra perspectiva. Se uma é para encorajar, a outra é para o quê? Para alertar. Sai desse caminho, volta para o Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa linguagem está lá em Daniel, profeta Daniel. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem, digo, coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram.
caso não se arrependa das obras que ela incita. Então observe, a linguagem é muito clara. Irmãos, o tempo se aproxima e vocês têm que estar alertas, não podem se deixar corromper. Então, se por um lado Deus encoraja-nos com esse livro, por outro Ele também nos alerta para que os crentes descuidados, negligentes, tentados a abandonar o caminho do Senhor, conforme a sua vida com o padrão do Senhor. E aí, mais uma vez, eu sou obrigado a pensar nos nossos tempos. A pandemia tem sido usada como instrumento, e às vezes as pessoas até colocam a culpa nela, né? Mas é a circunstância para o arrefecimento da fé de muitos. E muitas vezes, eu não estou dizendo todas, sob o pretexto de cuidar da saúde, nada mais é feito no sentido de manter a comunhão dos santos. Cuidado. Muito cuidado. E por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa tem tempo, espaço e coragem para ir para muitos lugares, só não tem para vir à casa do Senhor. Não tem algo errado? Penso que sim. Não vou generalizar porque não conheço todas as situações específicas. E sei que existem situações que realmente são limitantes. Mas fico alerta, o tempo está próximo. Cuidado para não ser apanhado longe dos caminhos do Senhor. Por isso que a igreja, no livro de Apocalipse, é encorajada, mas também é alertada para não se conformar com o mundo. Não podemos, porque não foi para isso que o Senhor Deus nos chamou. Pelo contrário, foi para a transformação, pela renovação da nossa mente. Então, Apocalipse traz encorajamento, traz alerta, e a última coisa, traz consolo. Consolo. Veja bem, irmãos, quando a gente olha para esse texto, e mais uma vez eu queria que você fosse agora para o capítulo de número 3, só que no verso de número 10 e 11. Olha só o que Deus diz para esta igreja. Diz assim: por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Deus está dizendo: eu vou guardar você, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu filho, eu vou estar com você, eu vou guardar você. Eu vou amparar você. Então esse livro nos encoraja, esse livro nos alerta, e esse livro nos consola. A outra coisa que eu queria que você também percebesse nesse livro, irmãos, diz respeito a um conflito existente entre Cristo e Satanás. Você vai ver, ao longo do livro, esta guerra entre Cristo e Satanás. Satanás pelejando contra o Senhor e o fazendo contra a igreja. E nesta guerra, Cristo é o vencedor e Satanás é o derrotado. Por favor, vamos agora para Apocalipse capítulo 20. Então, nesta guerra, só tem um vencedor. É Cristo. Derrotado é Satanás. Ok? Então, em Apocalipse capítulo 20, é importante que você entenda que dentro das escolas de interpretação, já vou falar sobre isso, aquelas que diz respeito ao milênio, estão baseadas aqui neste livro, não é? E a posição que defendo é a milenista. Já expliquei isso em outro tempo aos irmãos, mas é importante que se diga isso. Nessa perspectiva, portanto, Satanás está preso, acorrentado, aguardando o dia em que será solto por breve tempo, e logo em seguida será condenado. O período em que estamos vivendo é chamado de tribulação. Quando ele for solto, será grande tribulação, e logo em seguida virá o juízo. Ok?
Então, este capítulo 20, eu queria que vocês vissem comigo a partir do verso de número 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, portanto o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para pelejo. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do quê? Dos séculos. Então, quem é o vencedor? É Cristo. E Satanás sabe disso. E sabe que pouco tempo lhe resta. E é interessante, irmãos, a gente considerar esse ponto, porque quando o apóstolo Paulo escreve para os crentes em Tessalônica, ali o tema escatológico também está presente, mas particularmente na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, abra comigo para você acompanhar essa mesma perspectiva que João traz, né, por revelação a o povo da igreja ali daquela época. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 3, olha o que diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância e fé, da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulações que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão pela penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, ser admirado em todos os que creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então veja que o apóstolo Paulo já tinha em mente o quê? O dia em que o Senhor Jesus Cristo virá e consumará a sua obra, condenando então os seus inimigos. Então, nessa luta existente no livro de Apocalipse entre Cristo e Satanás, Cristo é o vencedor e Satanás é aquele que é derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. E a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com ele também será vitoriosa. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, que nós reinaremos também com o Senhor. Em suma, o livro do Apocalipse é um livro de esperança na vitória do Senhor Jesus Cristo, que é certa, fazendo com que os crentes da presente época sejam encorajados a permanecerem firmes no Senhor. Também os crentes que estão em relaxamento sejam exortados a que corrijam os seus próprios caminhos e voltem-se para o Senhor, e a consolar aqueles que em meio às tribulações desses dias estão sofrendo, mas tem da parte do Senhor Jesus Cristo, da sua obra maravilhosa, o consolo de que tanto precisamos para dias difíceis. Então, estas aqui são palavras introdutórias a este livro, e eu creio que elas são importantes para que a gente tenha uma percepção ampla do que temos à frente quando estudarmos o Apocalipse. Agora eu queria que você voltasse mais uma vez os seus olhos para o capítulo 1, para que a gente pudesse analisar hoje este prólogo, né? Essa parte inicial, essa palavra inicial, que é exatamente o verso de número 1 a 3 de Apocalipse. Então, observe bem algumas coisas. A primeira delas é a origem deste livro, a sua natureza. Ela é uma revelação, e a revelação aqui é bom que você entenda que Deus está mostrando ao seu povo aquilo que haverá de fazer. Ok? Então, Ele está revelando, Ele está dando ciência, conhecimento. E aqui tem uma lição muito importante, é que tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, para nossa salvação e santificação, Ele revelou na sua palavra. Então, se você quer saber acerca das coisas do futuro, o que compete nos saber, está aqui. Já está aqui. Deus não nos privou disso, pelo contrário, em sua bondade Ele nos revelou.
Então não precisa ir procurar cartomante, necromante, jogar búzio. Não precisa nada disso. Nós já temos aqui, a revelação. O que Deus queria que nós conhecêssemos, inclusive para tempos difíceis, já está aqui. E a esta palavra nada se acrescentará. É o que nós precisamos. Lembremos do que Moisés escreveu inspiradamente, que as coisas reveladas pertencem a nós, ao seu povo, para que conheçamos. E as encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. Então eu não tenho que ficar especulando. Eu tenho que estudar, compreender e experimentar aquilo que já está posto aqui. Portanto, é uma revelação do Senhor. Deus quer que o seu povo conheça qual é a sua vontade, conheça qual é o caminho que Deus está conduzindo a sua igreja. Sobre o fato de ser revelação de Jesus Cristo, eu já falei, é tanto a revelação que procede do Senhor, quanto a revelação acerca da sua pessoa. E aí, observe agora um ponto importante, que é a ordem em que esta revelação ela chega até a igreja. No verso número 1 tem, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o pai deu ao filho, o filho usou o anjo para que pudesse chegar até João, e João, seu instrumento, conduzindo a palavra do Senhor até a igreja. Há aqui, irmãos, uma questão muito importante, que é a questão desta funcionalidade da parte do Senhor para a execução da sua obra. Não é? Não somente Cristo foi revelado a nós, na medida em que se encarnou, mas ele também é a revelação da sua própria palavra. E aí, nesse sentido, eu queria que os irmãos lembrassem do texto que está em Hebreus capítulo 1, verso número 1, que diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja que Deus revelou-se a si mesmo e deu-se a conhecer por meio do seu servo, tanto o anjo quanto também o seu servo, o apóstolo João. Então esta foi a ordem que Deus decidiu comunicar a sua palavra. Pastor, qual o risco que a gente tem aqui nesse texto? Se é que há algum? Tem. É importante que Deus tenha dito desta forma, tão clara, como que se deu essa revelação, para que a gente não incorresse em um erro que o apóstolo Paulo falou quando escreveu aos Gálatas. Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Veja aqui, Deus está dizendo o quê? Eu dei ao filho, o filho por meio do anjo fez chegar a João, e João deu a conhecer a igreja. Se isso não tivesse sido dito desta forma, qual era o risco que nós correríamos? E aqui nós temos que louvar a Deus mais uma vez, porque deixou clara a forma como nos fez chegar a sua palavra. Veja comigo Gálatas capítulo 1, verso de número 6. Ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Preste bem atenção agora, mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema, é maldito. Assim como já dissemos agora, repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Maldito, anátema. Então, quando Deus está mostrando logo na introdução deste livro, como que se deu a revelação, Ele está evitando que sejam dadas interpretações erradas e atribuam uma origem errada a este livro. É de fato Deus falando com o seu povo. Esta é a verdade. E não deve ser em tempo algum confundida. Por isso, creio eu que esta especificação logo no capítulo 1 é tão importante. Deus mostrou por intermédio do seu anjo que notificou a João as verdades que a igreja precisaria o quê? Ouvir. É uma garantia de que esta é uma palavra o quê? Inspirada. Deus falando. Então, quando você tem o verso de número 2 de Apocalipse 1, lemos agora o seguinte:
o qual, e aqui ele está se referindo a João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Algumas pessoas olham para esse texto e concebem o seguinte: tudo que viu o quê? Aquilo que ele experimentou quando esteve com o Senhor Jesus Cristo, antes desse assunto ao céu, ou até que este tenha sido assunto aos céus? Sim, em certo sentido isso é possível, porque Cristo também anunciou as coisas relativas à vinda do reino. Mas eu creio que o ponto maior aqui diz respeito à própria revelação, esta que foi dada aqui nesse presente. João não estava tendo um êxtase, ok? Então, por favor, veja comigo aí o capítulo de número 1, verso número 9. Vou ler a partir daí. Por que eu estou dizendo isso, tá? Ele está dizendo aqui, ó, é testemunho, quando a tudo que viu. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá porque foi perseguido. Verso 10, agora ele diz, ó, achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta. Alguns pegam essa porção do verso 10 e dizem que João estava tendo o que aqui? Um momento de êxtase, uma visão, como se ele estivesse fora de si, inconsciente. Não é isso. Veja que logo no verso 2 do capítulo 1, ele diz, eu sou testemunha. E João gosta de usar essa expressão. Vá agora para a primeira epístola de João, capítulo 1, como ele usa essa expressão reiteradas vezes. 1 João 1, 1. Ele diz assim, ó, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então João está dizendo, ó, eu ouvi, eu vi e eu peguei. Eu não estou inconsciente. E essa mesma linguagem está presente lá em Apocalipse 1. Eu sou testemunha disso. Aqui não se trata de um momento em que eu estou fora de mim. Estou consciente dessas coisas. E aí, irmãos, vamos até o verso de número 3, quando nós lemos, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Primeira coisa que você vai ver aqui logo de antemão é a palavra bem-aventurado, que é aquele estado de felicidade segundo Deus. Não se compara a nada que há no mundo. É a felicidade que nós experimentamos no Senhor, ok? Esse estado de bem-aventurança, nesse capítulo específico, nesse verso, diz respeito a uma atitude que os crentes da época deveriam ter. Porque lembre que eles estavam sendo perseguidos, e isso poderia trazer sobre eles o quê? Sofrimento, tristeza. Mas na medida em que eles fizessem o que é ordenado neste verso, eles experimentariam, segundo a graça de Deus, o quê? Bem-aventurança. Assim sendo, quem são os bem-aventurados aqui nesse texto? São aqueles que leem. Aqui a palavra ler não é aquela leitura que eu faço hoje em casa, pego minha Bíblia e leio. Era a leitura pública das Escrituras, que era realizada nesta época, nos locais onde o povo de Deus se reunia, nas sinagogas inclusive. Então lá tinha uma pessoa que tomava a palavra de Deus e fazia a leitura o quê? Pública das Escrituras. Então, se tem alguém que lê, também tem alguém que ouve. Então ele diz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então, na medida em que o povo estivesse sofrendo, que essa carta chegasse às mãos do dirigente e ele lesse, felizes seriam aqueles que ouvissem as palavras dessa profecia. Há uma coisa que é dita sobre a leitura que diz assim, que quem lê, ouve duas vezes, a mesma coisa que quem escreve, lê duas vezes. Então, ler em voz audível faz com que você também o quê? Ouça a sua própria voz. Então, ele está dizendo, você é feliz se você ler e se você ouvir isso aqui.
pense nisso que está sendo dito. Na medida em que você recebe a palavra de Deus, ela traz um efeito sobre o seu ser que é de felicidade. Quando eu era pequeno, essa expressão é boa, né? Havia uma prática, a gente morava no interior e a nossa avó morava na capital. Então, a gente ficava nessa coisa de trocar cartas, né? Do neto para a avó, da avó para o neto, né? Ainda hoje tenho guardado essas cartas. E eu lembro que, quando aquela carta chegava, que ela era lida, e geralmente ela vinha acompanhada de um presente, né? Era materializado o presente, trazia um gozo tão grande no nosso coração, porque, além do presente, você sabia as notícias da família que estava distante. Hoje em dia se perdeu isso, né, de carta, né, e-mail, mensagem, mas era tão bom você pegar a carta, abrir, ler. Então aquelas palavras, elas traziam consolo, conforto, por saber que a família estava bem. Muitas vezes traziam mensagens de que a gente pudesse orar por alguém que estava enfermo, por alguma dificuldade. Então isso trazia esse alento para a nossa alma. Na época de João não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, nós sabemos disso. Então o meio de comunicação mais comum eram as cartas. Então quando elas eram abertas e lidas, aquilo trazia o quê? Refrigério para o coração dos irmãos. Como também poderia trazer a correção devida para aquele problema. Então por isso que Deus inspiradamente colocou João dizendo assim: olha, é feliz. A felicidade que experimentamos somente em Deus, aqueles que, quando essa carta chegar nas suas mãos, nas vossas mãos, vocês vão ler e vão ouvir isto. Mas não para por aí. A felicidade vinha em ler e ouvir e guardar. Guardar. E guardar aqui é o quê? Não é dobrar a carta e botar numa gaveta, não. É guardar no sentido de observar o conteúdo. Então, para as igrejas que estavam sendo encorajadas, guarde isso sendo encorajada. Para as igrejas que estavam sendo exortadas à correção, guarde isso corrigindo-se. Se vocês fizerem isso, ouvir, ler e guardar, vocês serão o quê? Felizes. Por que isso? Porque era um tempo exatamente de grande dificuldade. E João é mais específico ao dizer assim, é para fazer isso com as palavras da profecia. Logicamente que a gente pode ter aqui uma aplicação abrangendo toda a Escritura, enquanto um livro profético. Mas é importante notar que aqui há uma especificidade. Para aquele povo que estava em tribulação, em perseguição, sofrendo angústias políticas, econômicas, militares sobre ele, gente morrendo, gente sendo desterrado, para este povo, esta profecia era útil. E é para nós hoje. Então, se nós lermos, se nós ouvirmos e guardarmos o que está aqui escrito, guardar da devida proporção temporal, certamente experimentaremos felicidade em dias de angústia. Agora, note que no final deste verso, João faz mais uma consideração. Guardar as profecias que estavam escritas, agora ele diz no finalzinho, ó, pois o tempo está o quê? Próximo. No grego você tem duas palavrinhas para tempo. A primeira delas é cronos, que é o tempo normal, dia a dia. Eu ia olhar aqui meu relógio, não está no meu pulso agora. Mas é o cronômetro. Ok? Tempo. A segunda é kairos, ou kairos como alguns chamam, não é? Que diz respeito ao tempo no sentido da ação de Deus na história. Não é tempo ainda de conhecer estas coisas. Ele não está falando da hora, ele está falando da ocasião. Então, quando João diz aqui, pois o tempo está próximo, ele está usando qual expressão? Cronos ou kairos? Kairos, ele está dizendo, o tempo em que Deus realizará estas coisas está o quê? Próximo. Quando a gente viaja, a gente sai aqui de Teresina, aí José já pergunta, né?
já está perto. Só que ainda tem mais 1000 quilômetros pela frente. Ele já quer saber se já está perto. Disse, não está não, meu filho. Estamos mais perto do que antes. Mas ainda está longe. Do ponto de vista temporal, faltam algumas horas. Mas está se aproximando a hora de chegar no nosso destino. João não está querendo que o povo fique olhando o relógio para saber que Cristo está voltando agora. Ele está dizendo o seguinte: no desenrolar da história da redenção, o tempo da vinda de Cristo está mais próximo do que antes. Então, para aqueles que estão sofrendo por sua fidelidade, qual seria o sentido disso? Fique firme, porque o sofrimento está perto de acabar. Cronos, não, o Kairos, o tempo de Deus está chegando. Para aqueles que estavam se desviando e tomando a forma do mundo e abandonando ao Senhor, mais uma vez, conserte-se, porque o tempo está próximo. Seja vigilante, não vacile. Então, a mesma palavra, ela tinha aplicações diferentes, dependendo do público que a ouviria. Então, seriam felizes aqueles que lessem, aqueles que ouvissem, aqueles que guardassem as palavras desta profecia, porque o tempo estava o quê? Próximo. Então, irmãos, nós temos aqui essa visão panorâmica do livro, e este primeiro passo, que é exatamente chamado de prólogo, quando o livro está se descortinando diante de nós. Essa introdução, ela se estende até o capítulo de número 2, final do capítulo 1, não é? Quando nós temos aí o Senhor Deus se apresentando, que é a visão do Cristo glorificado, que nós veremos adiante na próxima lição. Diante disso, eu quero fazer algumas considerações finais para essa nossa lição de hoje. A primeira delas, eu queria que você notasse, à luz desse livro, que Deus sempre foi, é e será o Senhor da história. Ainda que possam levantar reinos, e se levantarão, como se levantaram antes, foram levantados antes, ainda hoje. Mas o reino do Senhor prevalece. Não tenha dúvida disso. Então, por mais entristecido que você esteja, sofrimento acentuado, tenha em mente que Deus está no governo. Lembre-se, e aqui as profecias do Antigo Testamento agora são vistas aqui em Apocalipse, dos reinos que se levantam, de bronze, de barro, de ferro, todos com pés de barro, vão cair. Só um prevalece. É o mesmo Senhor que está no controle de toda a história e sempre esteve. Então, ao ler esse livro, lembre disso, Deus está no controle, Ele é o supremo Senhor, Ele é o Rei dos Reis, é Ele quem determina todas as coisas e põe fim a todas elas conforme a sua vontade. Você precisa crer nisso. Além de conhecer essa verdade, você precisa crer nela, porque isso vai trazer alento para a sua alma, isso vai trazer conforto, isso vai trazer confiança mesmo em meio ao sofrimento. Então creia, Deus está no governo. Deus está no governo. E às vezes a gente fica perguntando, mas como é que Deus está no governo se teve morte, se está tendo adoecimento, se está tendo pobreza? Ele está no governo, filho. E permitindo que essas coisas aconteçam, caminhando todas elas para um fim glorioso, para a sua pessoa e para o bem da sua igreja. Deus está no governo. Por outro lado, se você não crer dessa maneira, você pode incorrer no erro que o apóstolo Paulo alertou os crentes em Corinto. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele vai falar assim, olha, então, por que vale sofrer, né? Qual a razão de sofrer? E aqui está o problema que muitos caem quando não veem a história debaixo do governo de Deus. Sabe qual é? Verso 29 de 1 Coríntios 15, ele diz assim, ó, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Lógico que aqui a ênfase é a ressurreição, mas eu quero pegar esta verdade para que vocês entendam como, ao saber que Deus está no governo, a nossa vida é modelada.
De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Então ele está perguntando, qual é a razão de ser disso? Qual a razão de ser? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã o quê? Morreremos. Agora ele diz, não vos enganeis. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Então, se você vive no meio de um povo, diz assim, não, Deus não governa nada não, Deus deixou isso aí. Ele deu corda e deixou o mundo ao seu sabor. Não, ele está no governo. Se você não crer dessa maneira, você vai cair nesta mesma perspectiva que o apóstolo Paulo falou à época da doutrina da ressurreição, sendo questionada, que é o quê? Não governo, eu vou ver de qualquer jeito, vou fazer as coisas da maneira que eu acho que é correta. E não é assim. Então, se por um lado você crê que Deus é soberano e está no governo, por outro, não se deixe levar por um pensamento diferente desse, porque finalmente a sua vida vai cair num grande abismo. A outra coisa que eu quero trazer como aplicação à luz desse texto é a seguinte: se apegue à palavra de Deus. Quando o povo estava sofrendo, Deus não fez outra coisa senão comunicar ao povo a sua palavra. Lembre disso. Então, se você está em casa desencorajado, desanimado, e olha, na grande maioria das vezes, quando a gente se depara com isto, você vai ver uma pessoa que ela está distante do Senhor. Ela já não quer mais orar, ela já não tem mais lido a Bíblia, meditado na Escritura, não é só ler, meditar na Escritura. Ela já não está mais experimentando a comunhão dos santos, ou seja, a sua vida, ela vai aos poucos se desgastando, e ela se torna frágil. Portanto, se aproxime da palavra do Senhor, leia, medite, ore, busque ao Senhor, porque foi exatamente com esse expediente que Deus trouxe encorajamento para aqueles que estavam sofrendo, exortações à correção para aqueles que estavam distantes do caminho do Senhor, foi pela palavra. É pela palavra de Deus que somos regenerados, é pela palavra de Deus que somos lavados diuturnamente, é por essa palavra que temos alegria restaurada no nosso coração, é por essa palavra que experimentamos sabedoria, inclusive para tempos difíceis, é pela palavra. Então, meu filho, não se esqueça disso, não se aparte da palavra de Deus. É triste a gente notar que o sofrimento do tempo presente, para alguns, não para todos, fazem com que estas pessoas se distanciem da palavra de Deus, e devia ser exatamente o inverso. Quanto maior o sofrimento, mais próximos do Senhor. A outra coisa que eu queria que você lembrasse, é que há solução para você. O tempo está próximo, é verdade, o tempo está próximo, mas se você está longe dos caminhos do Senhor, ainda há tempo para arrependimento. Há ocasião para isto. Então, se permita exortar, corrigir-se. Cristo disse a uma das igrejas, eis que estou à porta e bato. Cristo não estava falando para ímpios, aqueles que não tinham sido regenerados, mas para os crentes. Então, querido irmão, tem esperança para você. Ainda que você esteja longe dos caminhos do Senhor, em Cristo Jesus há esperança. Se arrependa dos seus pecados, confesse, deixe, volte para o Senhor, e você terá a verdadeira provisão para a sua vida. Queria também lhe dizer o seguinte: não tema governos, tema a Deus. Ouviram? Não tema governos, tema quem? A Deus. O Senhor Jesus Cristo usou um dos seus apóstolos para dizer que se andamos corretamente, o que havemos de temer?
que havemos de temer? Quem deve temer a espada é quem desobedece à espada, portanto está passivo da devida punição. Mas nós que seguimos ao Senhor e que entendemos que importa antes obedecer a Deus do que aos homens, não temos o que temer. Devemos honrar, porque a quem honra, honra. Cristo nos ensina isso, sua palavra, mas temamos ao Senhor. Este deve ser o padrão da igreja. Este deve ser o meu padrão, o seu padrão. E o Senhor Deus está dizendo isso neste livro. Tema aquele que é Senhor da história. Não temos governos. Conceda-lhes a honra devida, mas tema ao Senhor, porque é Ele quem governa tudo e todos, e é Ele que trará à luz todas as obras para juízo. É Ele quem retribuirá a cada um conforme as suas obras, inclusive os governos. Então, em tempo de dificuldade, e nós seremos movidos, acorçados a isto, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Finalmente, eu quero que você se alegre em Deus, porque com grande amor, Ele tem cuidado de nós. Com grande amor, Ele tem cuidado de nós. Ele não se esqueceu do seu povo, Ele não desamparou o seu povo, Ele não entregou o seu povo como que um senhor birrento. Pelo contrário, Ele deu a sua vida para resgatar o seu povo. Por isso que esse texto tem como personagem central Cristo e sua obra, mostrando que Ele é Senhor sobre tudo e todos, que Ele deu a sua vida para te salvar. E Ele fez isso porque ama o seu povo. Então, em meio ao sofrimento, não façamos como aqueles da época do profeta Malaquias, que questionaram: será que Deus nos ama? E o profeta, sendo boca do Senhor, disse: é lógico que Ele ama. Ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. A eleição do Senhor, a salvação da nossa vida é a grande prova de amor. Então, em meio ao sofrimento, as angústias dessa vida, não se esqueça: por meio de Cristo, Deus nos ama, e como aquele que nos ama, Ele cuida de nós até o fim. Que Deus te abençoe, Ele guarde a sua vida, e que Ele te encoraje dia após dia, a, de posse da revelação, sentir-se encorajado a prosseguir, e exortado a corrigir-se, até que Cristo venha. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, porque nos deu a Tua palavra, e por meio desta revelação, temos ciência do quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor é poderoso, de que estamos, ó Deus, de fato, nas melhores mãos do Senhor que governa a história. Bendito seja o Senhor por isto. Iniciamos o estudo desse livro, estamos aqui dando os primeiros passos e rogamos que o Senhor nos dê a graça de aprender, para que vivamos de modo digno da vocação na qual fomos chamados. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, nós te pedimos, em nome de Cristo, e com perdão dos nossos pecados. Amém.